Olá, meus alunos queridos, muito obrigado pela visita. Estamos aqui mais uma vez com uma aula de ciências. Hoje a gente vai estudar um conteúdo que é falado bastante em ciências, especificamente do ensino fundamental para o 6º ano, também falado no ensino médio, e vai dar um reforço para você que já acompanhou essa aula, tá? E também você que de repente quer conhecer novos assuntos, aqui está uma área bem interessante que nós vamos falar, tá? Então temos aqui ciências. O tema que nós vamos estudar hoje, pessoal, serão as misturas, tá? Só que não tem como falar de misturas sem antes comentar um pouquinho sobre a questão das substâncias, tá? Então a gente tem as substâncias que são importantes para entender, primeiramente, para que a gente possa falar um pouquinho da mistura em seguida, ok? Bom, vamos comentar aqui um pouco. Temos aqui as substâncias. O primeiro tipo de substâncias que você tem que compreender são as substâncias puras. São substâncias que são materiais compostos por uma única substância. Então, eu chamo de substância pura quando o material é composto de uma só substância. Então, vou colocar aqui material, certo, que é composto por uma substância, tá? Ou um tipo de substância, ok? Então essa é a questão primeira você entender. Substâncias puras é quando um material possui, né? Ou ele é composto só por uma substância, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de exemplos disso aqui, certo, pessoal? Bom, primeira parte, ok. Descendo mais um pouco aqui, nós temos as misturas, tá? Quando a gente tem mistura, o que é isso? Mistura, você já deve ter misturado alguma coisa na sua casa. Você já misturou suco com açúcar, leite com achocolatado, com Toddy ou com Nescau. Você já fez misturas na sua casa. Então, misturas é uma coisa assim, de início, que não é muito difícil entender, mas vamos falar então as misturas. O que é a mistura? É quando os materiais são formados por mais de uma substância. Então tem duas substâncias ou mais, eu chamo isso aí de mistura, tá? Então eu vou colocar aqui. Quando os materiais são formados, certo? Formados por mais de uma substância. Então tem mais de uma substância, você vai ter ali uma mistura, tá? Certo? Bom, descendo mais um pouco aqui, a nossa tela, nós temos aqui alguns exemplos, ó. Professor, quais são os exemplos de substâncias puras? Tá. Os dois principais exemplos, você pode ver que tem uma imagem aí aparecendo na sua tela, que é a água destilada. A água destilada é usada na enfermagem, é uma água que não tem sais minerais. A água em si, em outras situações, ela está misturada, né? Por exemplo, a água do mar é uma água salgada, tem água com sal. Não posso considerar a água salgada uma substância pura. Mas a água destilada, sim, é uma água que está sem os sais minerais. Tudo bem? Então, assim, no caso, essa água é importante para se considerar como uma água destilada ou água pura, tá? A água pura ou água destilada é considerada uma substância pura, tá? É uma água que não contém sais minerais, usado bastante na enfermagem. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo importante para você memorizar é o alumínio. O alumínio que está naquelas latinhas de refrigerante, por exemplo. Ele também é considerado uma substância pura, ok? Então, a água destilada ou a água pura é uma substância pura e o alumínio das latinhas de refrigerante
das latinhas de refri também é uma substância pura, ok? Vou adicionar aqui também o alumínio para você lembrar. Alumínio, ok? Certo? Você tem aqui, pessoal, as misturas. Professor, quais são exemplos de misturas que nós temos aqui? Nós temos alguns que nós podemos citar. Por exemplo, o ar. O ar que nós temos ao nosso redor, né? Ele tem gases que compõem. Então, por exemplo, o ar ele vai ter, tá? Só para você entender, o ar tem de composição de gás o nitrogênio, tá? Ele tem também o oxigênio. Então, olha só, no caso, o ar tem nitrogênio e oxigênio, é uma mistura desses dois gases. Ele tem outros gases também, tá? Mas os principais, os que têm maior quantidade, são esses dois. É uma mistura que nós temos ali, tá bom? Outro exemplo que nós temos de mistura é o sangue. O sangue, ele tem mistura. O sangue ele tem, por exemplo, oxigênio, ele tem gás carbônico, tá? Ele tem também glicose, que é uma espécie de um açúcar, ok? Tá? Segue aqui embaixo. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, que são problemas técnicos que acontecem com o nosso aplicativo aqui. Ele segue aqui embaixo, ó, gás carbônico. Vou mostrar aqui para você onde está, ó. Aqui, ó, gás carbônico, ele está aqui, onde está o cursor, ó. Certo? Então, misturas, ele possui no ar, no nitrogênio, o oxigênio, o sangue, né? Então, o ar tem nitrogênio e oxigênio, é uma mistura. O sangue é um outro que possui aqui. O oxigênio, gás carbônico, ele tem mais o quê? Por exemplo, ele vai ter aqui glicose, ele tem água, entre outros, ok? Então, tá aqui, a gente tem misturas, que são esses exemplos aqui, eu vou marcar com uma caneta diferente para você compreender. Misturas que são esses daqui, tá? Esses aqui em azul são as misturas, tá? Aqui, certo? E esses daqui na cor verde são as substâncias puras, ó. Você tem aqui o alumínio e a água, tá? Então a gente tem substâncias puras, exemplo, água destilada, tá? A água destilada ou a água pura e o alumínio, certo? E a gente tem misturas. Você tem, por exemplo, o sangue, tá? E o ar. Tudo bem, pessoal? Então aqui é a primeira parte do vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar o restante. Tudo bem? Até mais.